Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, uma vez mais aqui está a minha vida atrás desse púlpito. Uma vez mais aqui está a minha vida, Deus, diante da Tua igreja. Uma vez mais está a minha vida, Deus, aqui, diante de mim, a Tua palavra aberta. Pai, o Senhor me deu essa palavra, refleti, meditei, até mesmo fiz um rascunho, mas sem o Teu Espírito Santo de nada adianta, de nada vale. Sem o Teu Espírito Santo, Deus, de nada adiantará ter meditado, ter refletido, ter feito um rascunho. Por isso eu te peço que o Teu Espírito Santo, Deus, se sobressaia sobre tudo aquilo que eu já recebi do Senhor através dessa palavra, que haja mais, que haja infinitamente mais, que a Tua palavra comece a jorrar, Senhor Deus, sobre as nossas vidas, a água viva da revelação do Senhor aos nossos corações. Assim eu oro, Deus, me ajude a proclamar esta palavra em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Jó capítulo 1. Jó capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 3, a princípio. Assim diz a palavra de Deus: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal, ou seja, ele se afastava da aparência do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, ou seja, Jó tinha 10 filhos. Versículo 3: Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Jó também tinha muitíssimos empregados, de maneira que este homem, Jó, era o mais rico daquela região, o mais rico do Oriente. Amém? Amém. Meus irmãos, o livro de Jó começa dando um testemunho do caráter daquele homem, não somente diante da sociedade a qual ele vivia, mas também diante de Deus. Íntegro, reto e que se afastava do mal. Assim começa, meus irmãos, o livro de Jó, dando um testemunho da vida daquele homem diante da sociedade, diante de Deus. E o mais interessante é entendermos algo. Jó era íntegro, Jó era reto, Jó se afastava da aparência do mal por temor ao Senhor, em uma época, meus irmãos, onde a igreja de Jesus Cristo não havia sido estabelecida, porque Jesus Cristo ainda não havia se manifestado no mundo. Não existia a palavra de Deus compilada como nós temos hoje. Não existia o Espírito Santo habitando no coração dos homens. O Espírito Santo hoje habita em nossos corações, graças ao cumprimento da promessa de Jesus Cristo. Eu irei ao Pai, mas não deixarei vocês órfãos, enviarei o Consolador, o Espírito Santo. Então, hoje, todo homem, toda mulher que faz uma aliança com Cristo, naquele exato momento, o Espírito Santo começa a ser derramado sobre a vida dessa pessoa. Jó não tinha isso. Jó não tinha, meus irmãos, nem os profetas. Segundo os estudiosos, Jó viveu antes de Moisés. Jó viveu antes de Moisés, ou seja, Jó também não escutava a palavra de Deus através dos profetas, porque ele viveu antes dos profetas. E até mesmo a terra onde ele vivia, ele não vivia em Israel. A terra de Uz hoje está localizada onde é um país chamado Jordânia. É perto ali de Israel, mas não era dentro de Israel. Mas ainda assim, mesmo sem ter tudo isso, sem ter a voz profética, sem ter a palavra de Deus, em uma época que não existia a igreja, em uma época em que o Espírito Santo não era derramado de forma abundante sobre os corações, esse homem dava bom testemunho. Havia no coração de Jó temor e tremor ao Senhor, de maneira que por causa disso, meus irmãos, ele se afastava do mal. Mas o livro de Jó também começa descrevendo de forma detalhada a riqueza de Jó. Além de detalhar, além de descrever de forma detalhada como aquele homem vivia diante dos olhos do Senhor, a palavra de Deus também faz questão de detalhar o quão rico ele era. E aqui eu quero abrir um parênteses, meus irmãos. Riqueza não é pecado.
Ter dinheiro não é pecado. Ter riqueza não é pecado. Ter patrimônios não é pecado. Jó tinha tudo isso. Era um homem abençoado. Pecado é fazer da riqueza o seu Deus. Pecado é fazer do dinheiro o seu Deus. Pecado é, por causa do dinheiro, por causa da riqueza, querer se achar melhor do que os outros. Aí sim é pecado. Mas ser rico, ser próspero, ter bens, ter imóveis, ter automóveis, não é pecado. Não é pecado. E Jó era um homem abençoado, um homem muito rico. Porém, naquele tempo não existia moeda. Naquele tempo não existia um sistema financeiro como nós temos hoje. Naquele tempo não existia moeda, não existia dinheiro. Nós estamos no Brasil, a moeda corrente do Brasil é o real. Nos Estados Unidos há o dólar. O dólar, na verdade, é uma moeda corrente em vários países do mundo. Em todos os países do mundo o dólar circula. Na Europa é o euro. Hoje nós temos o dinheiro, nós temos a cédula, a moeda, nós temos um sistema bancário, onde as pessoas ali depositam o seu dinheiro, a sua fortuna. Mas no tempo de Jó não era assim. No tempo de Jó não existia banco. No tempo de Jó não existia dinheiro, não existia moeda. O comércio era feito basicamente através de trocas. O comércio era feito através de trocas de bens. De modo que a riqueza era aplicada em bens, em propriedades. Por isso, quando a Bíblia descreve a riqueza de Jó, a Bíblia não cita o quanto de dinheiro que ele tinha, ouro ou prata que ele tinha, mas descreve através da quantidade de animais que ele possuía. E Jó possuía as seguintes quantidades de animais: 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Meus irmãos, eu procurei, eu investiguei, eu pesquisei, eu já trabalhei em banco, foi bem fácil para mim, eu já trabalhei na área financeira. Mas eu peguei a minha calculadora, enquanto eu preparava essa mensagem, eu peguei a minha calculadora e comecei a pesquisar os valores atuais desses animais hoje. E eu fiquei surpreso com o que eu encontrei. Meus irmãos, Jó de fato era rico. Jó de fato era muito rico. E pesquisando a respeito do valor, que esses animais têm hoje, eu cheguei aos seguintes valores, preste atenção. Jó tinha 7.000 ovelhas, não é isso? As ovelhas comuns naquela região, eu esqueci o nome da raça, mas é uma raça específica. 7.000 ovelhas, meus irmãos, da raça que Jó criava. Hoje, 7.000 ovelhas custam 35 milhões de reais. 7.000 ovelhas da raça que Jó criava. Hoje essa raça ainda existe, é muito comercializada naquela região do Oriente Médio. 7.000 ovelhas, a cotação atual custa 35 milhões de reais. Então somente em ovelhas esse homem era milionário. 35 milhões de reais investidos em ovelhas. Mas Jó também tinha 3.000 camelos. Meus irmãos, os camelos na época era o carro da época. Hoje nós temos carros, automóveis, muitas são as fabricantes. Naquele tempo não existia, é lógico que não existia. Então o transporte era feito de qual maneira? Camelos. Seja para uso particular ou para caravanas de comerciantes, caravanas de mercadores. O veículo, o transporte era camelos. Ou seja, o meio de transporte valioso naquela época de Jó era o camelo. Mas ainda hoje, naquela região do Oriente Médio, ainda hoje ali naquela região, o camelo vale muito. Porque existe muito deserto naquela região. E não existe carro popular, não existe Ferrari, não existe Camaro que se dê bem na areia. Porque existe muito deserto naquela região ainda hoje. Então os camelos são usados. Os camelos ainda são muito valorizados e valiosos. E Jó tinha quantos camelos? Jó tinha 3.000 camelos. Então eu fui pesquisar, meus irmãos, e eu descobri que 3.000 camelos hoje, lá no Oriente Médio, 3.000 camelos custam 600 milhões de reais. 3.000 camelos hoje, lá naquela região, lá no Oriente Médio hoje. Quem tem 3.000 camelos tem uma fortuna investida em camelos de 600 milhões de reais. Somente em camelos. Somente em camelos, 600 milhões de reais. Mas Jó também tinha 500 juntas de bois.
500 juntas de bois equivale a 1000 bois. Eu não precisei ir lá no Oriente Médio, pesquisei aqui no Brasil mesmo. 1000 bois, meus irmãos, no Brasil, a cotação atual, 1000 bois hoje no Brasil, sabe quanto vale? 5 milhões de reais. Quem tem 1000 bois de carga, quem tem 1000 bois fortes, tem investido nesses animais 5 milhões de reais. Mas Jó também tinha jumenta. E não confunda jumenta com pangaré, não. Não confunda jumenta com jegue, não. Jumenta naquela região é valiosa. A jumenta naquela região, vamos assim dizer, equivale a bis hoje. Quem tinha camelo tinha uma moto potente, quem tinha jumenta tinha uma bis. Ou seja, a jumenta era popular. As pessoas pobres de classe média não podiam comprar um camelo, compravam jumentinha e tinha o seu valor. Eu também não fui lá no Oriente Médio, eu pesquisei aqui no Brasil. Meus irmãos, aqui no Brasil, vocês sabiam que uma jumenta arrumada, equipada, 0 km, custa R$1.000? Uma jumenta, meus irmãos. Jó tinha quantas jumentas? 500. Então Jó, em jumentas, investido ali em jumentas, tinha R$500 mil. 500 mil reais. Somando, meus irmãos, somando a fortuna de Jó aplicada nesses animais, nós encontramos mais de 640 milhões de reais. 640 milhões de reais, no mínimo, era a fortuna de Jó. E se ele tinha todos esses animais, ele precisava de terras, de fazendas. Então, com as fazendas, pode ter certeza, a fortuna de Jó ultrapassava muito facilmente R$1 bilhão. De fato, aquele homem era rico. De fato, aquele homem era o mais rico ali daquela região. E o diabo, meus irmãos, astuto e ousado, o diabo ousou dizer para Deus que Jó só era temente, que Jó só era um homem que se afastava do mal, que Jó só era um homem que acordava de madrugada para orar, para fazer ali os seus sacrifícios diante do Senhor em prol dos seus filhos. O diabo ousou dizer para Deus que Jó só era aquele crentão, aquele crente sincero e verdadeiro, porque ele era rico, porque ele era abençoado, porque ele era próspero. Meus irmãos, o próprio Satanás reconheceu. Satanás se queixando de Deus da seguinte forma: mas o Senhor também cerca ele com o muro. Como ele não vai ser temente? Como ele não vai ser um homem de fé? Satanás lançou esse argumento, meus irmãos, aos ouvidos de Deus. Deus, ó, não caia nessa de Jó, não. Não caia nessa lorota desse homem, não, porque ele só é fiel ao Senhor, porque o Senhor tem um abençoado, porque ele é rico, porque ele tem 10 filhos. Ah, meus irmãos, Deus comprou a briga. Deus não gostou nem um pouco daquele argumento de Satanás. E deu, meus irmãos, a permissão. Deus deu a permissão para Satanás ir e tocar nas finanças de Jó, tocar na família de Jó, e tocou até mesmo na saúde de Jó. Só não podia tirar a vida dele. Meus irmãos, Deus deu essa permissão. Ah, pastor, que Deus ruim é esse? Que Deus maldoso é esse? Como pode, pastor, Deus permitir com que o diabo toque na vida de uma pessoa? Meus irmãos, sim, Deus permitiu. Deus permitiu com que Satanás tocasse na vida de Jó. E sabe por que Deus permitiu, meus irmãos? Porque Deus confiou em Jó. Deus, que sonda os corações, sondou o coração de Jó e confiou. Eu tenho certeza que o meu servo, mesmo que o inimigo penegue ele, mesmo que o inimigo tire tudo dele, eu tenho certeza que o meu servo Jó não irá negar a fé em mim. Ah, meus irmãos, será que Deus pode dar a mesma permissão ao diabo, ao meu, a seu respeito? Será que sondamos nossos corações? Será que Deus encontra uma fé tão inabalável, a ponto dele confiar, a ponto dele permitir com que Satanás nos toque, confiando que nós não iremos negá-lo? Será que Deus pode, meus irmãos, permitir? Quem aqui teria coragem de dizer isso para Deus? Deus pode deixar, pode ele vir, Deus. Deus, ó, pode dar permissão ao diabo. Eu vou resistir, eu vou suportar. Ah, meus irmãos, acredite. Eu falo porque não tem ninguém melhor do que eu aqui. Dentro dessa igreja não tem ninguém que pode dizer isso.
dentro dessa igreja, a começar do pastor, não tem ninguém que pode abrir a boca diante de Deus e dizer o seguinte: Deus, pode permitir com que Satanás toque, pode permitir com que Satanás me ataque, Deus pode permitir com que Satanás me aflija, Deus, eu vou permanecer firme em tua presença. Ah, meus irmãos, perdão se eu ofendo alguém aqui, mas eu creio com toda certeza que não existe uma única pessoa aqui que possa abrir a boca e dizer isso. Porque se Deus permitir, meus irmãos, se Deus permitir com que Satanás venha contra a minha vida e contra a sua vida, com toda a fúria que foi contra a vida de Jó, acredite, no dia seguinte, talvez nem no dia seguinte, minutos depois, a nossa boca se abriria para murmurar, para reclamar e para dizer: não quero mais servir ao Senhor. Do que adianta te servir? Do que adianta estar em tua presença? Do que adianta ser fiel? Do que adianta se afastar da aparência do mal se o Senhor permitiu esse ataque? Jó tinha esse coração, meus irmãos, um coração fiel, um coração fortalecido, um coração temente ao Senhor, de tal maneira que Deus confiou, meus irmãos, na fé daquele homem. Deus olhou para Jó e confiou na fé de Jó, a ponto de ter dado permissão a Satanás para afligir a vida daquele homem de forma terrível. E Satanás, meus irmãos, saiu da presença de Deus com muita alegria, com muita felicidade. Satanás saiu da presença de Deus trotando, coçando as mãos. É hoje que o bicho pega daquele homem. E de repente chegou o dia de Satanás afligir, meus irmãos, a vida daquele homem de forma dolorosa. Em um único dia, meus irmãos, Jó perdeu mais de 640 milhões de reais em um único dia. Toda a riqueza de Jó, que estava aplicada em seus rebanhos, ou foram roubadas, ou foram dizimadas por conta de uma chuva de granizo, uma chuva de pedra que caiu naquela região. E Jó ainda estava maquinando, Jó ainda estava ali planejando qual seria o passo dele a respeito dessa perda, quando de repente chega uma outra pessoa e diz: Jó, seus 10 filhos estão mortos. Jó, os seus 10 filhos morreram. O homem ainda estava se recuperando do baque de ter perdido 640 milhões de reais, quando antes mesmo daquela pessoa que trouxe a notícia da perda dos bens sair, chegou outro servo e relatou essa tragédia: a morte dos 10 filhos. Meus irmãos, 640 milhões de reais. Meus irmãos, cada um de nós aqui, quando a gente perde 2 contos, só falta ficar doido. Imagine 640 milhões de reais. Lá em casa nós temos um cofre de ferro, um cofre de brinquedo assim, pequenininho, onde eu coloco algumas moedas, Jennifer também coloca. E de repente, Jennifer tem a sensação que está faltando moeda. E só sobra para mim. Nilo, você pegou dinheiro aqui? Moedas, não moedinhas de nada. Imagine 640 milhões de reais sumindo do cofre, desaparecendo ali. E sem contar, meus irmãos, os 10 filhos. Meus irmãos, o meu pai está caminhando para 80 anos. Eu cresci na casa do meu pai, naturalmente. E em todo o tempo, meus irmãos, que eu cresci na casa do meu pai até hoje. Meu pai é um homem forte, meu pai, como eu disse, caminhando para 80 anos. O meu pai vem de uma geração que o homem não chora. O meu pai vem de uma geração que a filosofia é essa: homem não chora. E de fato, meus irmãos, durante muitos anos eu nunca vi meu pai chorar. Mas teve um dia que eu vi meu pai chorar. Quando o caixão entrou dentro da minha casa com o corpo da minha irmã, há uns 30 anos atrás, a minha irmã faleceu, uma das minhas irmãs.
Assim que o caixão foi posicionado, assim que ele ajudou a colocar aquele colchão ali no meio da sala, meu pai saiu, foi para o quintal, sentou no último degrau da escada que dava ao quintal, colocou as duas mãos assim no rosto, baixou a cabeça e começou a chorar. E eu sei disso porque eu fui atrás dele. Foi a única vez, meus irmãos, que eu ouvi o meu pai chorar. Antes disso eu nunca vi, e depois disso nunca mais voltei a ver o meu pai chorar. Foi a única vez que eu vi o meu pai chorar. Agora imagine Jó. 10 caixões. Imagine esse pai velando 10 filhos, do mais velho ao mais novo, todos morreram. Hoje o velório dura em média 24 horas, não é isso? Imagine 24 horas, um pai, ora perto do caixão de um, ora perto do caixão do outro, ora consolando a esposa de Jó ficou desolada, ficou destruída por dentro. É tanto que quando Jó adoeceu, não aguentando todo aquele sofrimento, ela disse: Jó, amaldiçoe esse Deus e morra. Muitas pessoas acreditam que aquela mulher estava sendo usada pelo diabo. Estava não, meus irmãos. A mulher estava com tristeza de alma. A mulher estava angustiada. Ela também ficou pobre. Ela era uma madame. Se Jó era o homem mais rico daquela região, ela era a mulher mais rica. E ela também ficou pobre em um único dia. E ela também perdeu os 10 filhos naquele mesmo dia. Então não pense que com essa frase, amaldiçoa o teu Deus e morra, ela estava sendo usada pelo diabo. Não, ela estava sofrendo. Ela estava angustiada. E a prova que ela não estava sendo usada pelo diabo é que Jó continuou casado com ela. Depois que Deus restaurou a sorte de Jó, Jó não foi procurar uma novinha não, continuou com a mesma velha. E aquela velhinha teve mais 10 filhos. Olha só que coisa maravilhosa. Ela estava triste, ela estava abatida, ela estava angustiada, ela estava sofrendo. Quem sofre desabafa. Quem sofre fala coisa com coisa. Quem está sofrendo muitas vezes não pensa no que fala e fala coisas indevidas. Por isso essa mulher foi poupada. Por isso essa mulher fez parte da restauração na vida de Jó. Mas ali Jó sofreu, meus irmãos. Pode ter certeza que Jó sofreu. Pode ter certeza que Jó chorou. Pode ter certeza que Jó não teve condições nem de pagar o velório dos filhos, meus irmãos. Certamente ele teve que receber ajuda. Certamente os moradores daquela região se compadeceram e ajudaram naquele velório, porque o homem ficou pobre. Satanás atacou aquele homem, meus irmãos, de todas as maneiras. Mas será que Satanás estava certo no argumento? Sim. Será que Satanás venceu? Será que Satanás provou para Deus que Jó só era temente por causa da riqueza, por causa dos seus 10 filhos? Naquele tempo, quem tinha muitos filhos também era próspero. Filhos naquele tempo era riqueza. Será que Satanás estava certo, meus irmãos? Meus irmãos, a resposta para essas perguntas, meus irmãos, é um grande não. Satanás não estava certo. Satanás estava errado. Satanás caiu por terra naquele argumento dele falacioso, mentiroso. Satanás foi humilhado. Jó capítulo 1, versículos 20, 21 e 22. Após todos esses sofrimentos, Jó abriu a boca e disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. Ele está falando a respeito da riqueza. O Senhor me deu, e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Meus irmãos, Satanás foi envergonhado. Satanás foi humilhado. Satanás foi totalmente lançado ao chão, meus irmãos, em total derrota. E como Satanás foi humilhado? Como Satanás foi derrotado? Através do testemunho de Jó. Através da vida firme daquele homem, que mesmo em meio a todo esse sofrimento, que mesmo em meio a toda essa dor, que mesmo em meio a toda essa angústia, não abandonou seu Deus, não renunciou ao seu Deus, não abriu a boca para dizer: do que me valeu ser temente, do que me valeu me afastar da aparência do mal. Quer saber? Eu vou para a cachaça, eu vou para a bebedeira. Quer saber? Deus não está me abandonando mais. Eu vou cair na gandaia. Eu vou trair a minha esposa. Eu vou me tornar uma toa.
Jó não disse isso, meus irmãos. Jó permaneceu firme, porque a fé de Jó não estava firmada na riqueza. A fé de Jó não estava fundamentada nos filhos, na família abençoada que ele tinha. A fé de Jó, meus irmãos, estava firmada unicamente em Deus, na presença de Deus, no amor do Senhor. Por isso Jó não sucumbiu. Por isso Jó não foi ao chão. Por isso Satanás foi envergonhado. Meus irmãos, Satanás não é envergonhado quando um dos seus demônios é expulso em nome de Jesus, não. Essa derrota Satanás aceita, porque o nome de Jesus tem poder. Satanás é envergonhado, meus irmãos, quando nós permanecemos fiéis a Deus, mesmo quando tudo está contribuindo para a derrota, para a humilhação, para o sofrimento. O que envergonha Satanás é o nosso testemunho. O que envergonha Satanás é a nossa firmeza. O que envergonha Satanás é nós permanecermos na presença do Senhor, vindo para a igreja, apesar da dor, apesar do sofrimento, apesar das guerras. É isso que envergonha Satanás, meus irmãos. É a nossa vida firme e inabalável na presença do Senhor. Mas o contrário também é verdadeiro, meus irmãos. O contrário é verdadeiro. Quando você esfria o seu coração diante das lutas, quando você deixa de orar por causa das lutas, quando você perde o ânimo para congregar por causa das lutas, Satanás, meus irmãos, solta fogos. Satanás zomba da sua cara. Tem um brinquedo chamado língua de sogra, né, que coloca na boca e sopra. Satanás coloca uma língua de sogra na boca, ele sopra na tua cara, acerta o teu nariz, zombando de você. Porque você abre a boca para dizer que tem fé, você vem aqui à frente e canta hinos de fé, mas bastou um alfinete cair no chão. Ai, misericórdia, não vou mais para a igreja. Para de alegrar o capeta, gente. Para de alegrar Satanás. A nossa fé não deve estar firmada somente na bonança, somente na paz, na tranquilidade, no dinheiro, na saúde perfeita, porque tudo isso passa, meus irmãos, tudo isso passa, somente a palavra de Deus não passará. Aleluia. O irmão Simvaldo, para a glória de Deus, durante muitos e muitos tempos, o irmão Simvaldo vinha aqui à frente e testemunhava: meus irmãos, graças a Deus eu não sinto nada, nem uma dor de cabeça, quando de repente, eu acho que ele nunca foi no hospital tanto quanto foi nos últimos meses. Porque passa, a saúde passa, o dinheiro passa, a fortuna passa, os dias de paz passam, existem dias maus. Mas é justamente nos dias maus, é justamente com pontos e mais pontos de uma cirurgia na face, como o irmão Simvaldo está, é justamente nesses momentos de dor que nós temos que testemunhar a nossa vida firmada na presença de Deus, porque no oba-oba é maravilha. Meus irmãos, é muito fácil ser crente de festividade, é muito fácil ser crente de cultos festivos. Esse mês, em nome de Jesus, quero aqui ter um culto festivo só com hinos da harpa. Glória a Deus, é maravilhoso ter tudo isso, mas é muito fácil. É muito fácil. É na hora da luta, é na hora da guerra, é na hora da tristeza, é na recepção de um hospital, é passamos dias e mais dias em um quarto de hospital por conta da criança enferma. São nessas horas, meus irmãos, são nessas horas, são nesses momentos que nós temos que testemunhar a nossa fé, porque são nesses momentos que Satanás é envergonhado. Ah, eu sou um pregador da palavra, eu estou envergonhando Satanás. Não está não, você está pregando a palavra de Deus, glória a Deus, aleluia. Você envergonha Satanás quando você permanece fiel, mesmo diante da morte. Ah, eu canto, eu louvo, eu estou envergonhando o diabo. Tá não, você está alegrando o coração de Deus, aleluia, por isso, continue assim. Mas você envergonha Satanás é quando você continua cantando, mesmo quando você só tem motivo para chorar e para derramar lágrimas. É aí que você envergonha o diabo. Mas ô geração mequetrefe é essa nossa. Ô bando de crente imundiça
é essa nossa, que eu faço parte. Onde tomou um tropeção com o dedinho mindinho na mesa, já é motivo. Já é motivo para não orar, para não adorar, para não buscar a presença do Senhor. Chega, meus irmãos, de sermos envergonhados pelo diabo. Meus irmãos, ainda hoje Deus procura homens e mulheres para envergonhar Satanás. Ainda hoje os olhos do Senhor percorrem toda a terra procurando quem? Os pregadores? Os cantores? Não, procurando os fiéis da terra. Os olhos do Senhor estão procurando homens e mulheres fiéis para envergonhar Satanás através do seu testemunho de fé. De não abandonar Cristo, de não abandonar a cruz, de não retroceder, de não olhar para trás e desejar o Egito. Deus está procurando homens e mulheres de fé, homens e mulheres tementes. Precisamos ser esses fiéis, precisamos ser essas pessoas de fé, para esmagarmos Satanás com os nossos testemunhos, para esmagarmos Satanás com a nossa fé. Meus irmãos, os últimos 10 dias foi bem complicado para a minha fé. Eu tive 10 dias de combate de fé, Jennifer doente, Lucas doente, o Levi ainda mais doente, o Levi ficou acamado, o Levi ficou 2 ou 3 dias mal levantando da cama, sem comer e tossindo, com febre. E como ele não conversa, como ele não tem a capacidade do diálogo, ele não fala, ai, está doendo. Ele não fala, pai, mãe, estou sentindo dor. Então, coitado, só colocava a mão na cabeça e ficava fazendo careta, mas não chorava. Graças a Deus ele tem uma resistência a isso no que diz respeito a chorar de dor. Ele não chora de dor, mas ele fazia careta. Ele se contorcia no rosto sentindo dor. Eu perdi as contas de tantas e tantas orações que eu fiz, colocando a mão na cabeça dele, orando, Deus, estenda a tua mão, Deus cura, Deus tira a febre, Deus remove essa enfermidade. Foram 10 dias de luta, meus irmãos, orando, mas em momento algum, Deus, por que isso está acontecendo, Deus? Eu não sou um pastor na tua obra, Deus. Eu não entro na casa das pessoas, Deus. Eu não prego a palavra para as pessoas, Deus. Por que o Senhor está permitindo isso, Deus? Não se passou pela minha cabeça, meus irmãos, isso. Não se passou, porque a minha fé está firmada em Cristo. A minha fé não está firmada se os meus filhos têm ou não saúde. A minha fé não está firmada se eu tenho ou não dinheiro. Nesses últimos 10 dias também foi luta a respeito de dinheiro. Oh, meus irmãos, que luta. Perdi a conta das vezes que aqui atrás, nesses últimos 10 dias, literalmente eu falava para Deus, Deus, eu estou precisando de R$2.000. Eu tenho que pagar aluguel, eu tenho que pagar energia, eu tenho que pagar água, eu tenho que comprar o remédio do Levi. Dia 8 agora tem a consulta do Levi. Deus, eu tenho que pagar o botijão. Deus, eu tenho que pagar a padaria, eu tenho que pagar a farmácia. Eu tenho que pagar o Wallace, lembrei agora, não ficar aqui também não. Eu tenho que pagar o Wallace, Deus, me ajuda. Ah, meus irmãos, Deus começou a trabalhar. Graças a Deus, consegui comprar o remédio do Levi. Graças a Deus o aluguel foi pago. Graças a Deus a energia foi paga. Mas tem a consulta ainda, dia 8 agora, essa semana. Tem uma consulta, psiquiatra. R$400 a consulta, aí voltar de lotação, cerca de R$150. Mas graças a Deus, quando foi hoje, por volta de umas 10 da manhã, o Pix caiu. O Pix caiu na conta, eu olhei no celular, já falei, é milagre. E quando eu abri a minha tela do celular, 700 pila, 700 conto caiu na minha conta, uma oferta de minha irmã, que mora lá em Real da Ajuda. Glória a Deus. Aleluia. Então já vai dar para pagar a consulta, já vai dar para pagar o transporte, já vai dar para sair e voltar. Mas meus irmãos, eu coloquei os meus joelhos no chão aqui atrás. O Levi está aqui, o Lucas está aqui, minha esposa está aqui bem melhor, o Levi praticamente curado, mas eu coloquei o meu joelho no chão, eu coloquei a mão na cabeça dele. Orei pela minha família. Não fraquejei, meus irmãos, um único instante. Não duvidei do agir de Deus, do amor de Deus. Aleluia. E olha que eu sou fraco, olha que eu sou pequenino, olha que eu estou muito, muito, muito longe de ter a fé que Jó teve. Meus irmãos, cerca de 3.000 anos se passaram. Jó viveu há cerca de 3.000 anos atrás.
Jó não existe mais, o testemunho dele existe, estamos aqui relatando. O tempo passou, meus irmãos. Mas Satanás existe. E Satanás continua o mesmo. Satanás continua a mesma serpente, meus irmãos, disposta a nos atacar, a nos envenenar, a tentar levar o nosso coração para um lugar de escuridão, de trevas, de infidelidade. Satanás ataca a nossa fé. Quando Satanás, meus irmãos, atacou a riqueza de Jó, a intenção era a fé. Quando Satanás atacou os filhos de Jó, a intenção de Satanás era a fé de Jó. Quando Satanás atacou a saúde de Jó, a intenção era abalar a fé de Jó. Satanás é o inimigo da nossa alma e é também inimigo da fé. Satanás vai querer atacar a nossa fé, não querer, ele ataca. Satanás ataca a nossa fé, meus irmãos, dia após dia. E muitas vezes vacilamos, muitas vezes fraquejamos e permitimos com que Satanás enfraqueça a nossa fé. E sabe por que Satanás ataca a nossa fé? Hebreus capítulo 11, versículo 6. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quando você fraqueja na fé, você passa a viver uma vida desagradável ao Senhor. Meus irmãos, você sabia que o pecado na vida de um homem e de uma mulher de Deus é um sinal evidente de que essa pessoa está fraca na fé? Um crente só peca se estiver fraco na fé. Um homem ou uma mulher na presença de Deus só volta a pecar se fraquejar na fé, porque a fé inevitavelmente gera temor no coração do homem e da mulher. O pecado, a prática do pecado é um sinal claro de que a fé esvaziou. A fé foi abalada. Satanás conseguiu paralisar a fé dessa pessoa. Misericórdia. Mas com Jó, Satanás quebrou a cara. Eu imagino Satanás coçando o chifre, pensando. Uma pessoa quando pensa, né, fica coçando assim a cabeça. Mas Satanás tem chifre, né? Eu imagino Satanás coçando os chifres. Não é que Deus tinha razão? Não é que aquele infeliz do Jó não abandonou a ele? Não é que a fé daquele miserável está firmada de fato nele, em Deus? Satanás teve que reconhecer. Satanás teve que aceitar o fato de que Jó amava a Deus acima de todas as coisas, e não por causa do dinheiro, não por causa da saúde abençoada, não por causa da família grandiosa que ele tinha. E quanto a mim e quanto a você, meus irmãos, por que nós temos fé em Deus? Por que nós temos fé em Deus? Em que? Em que está baseada a nossa fé? Meus irmãos, a nossa fé não deve estar firmada em quê? Mas em quem? A nossa fé não deve estar firmada em fortunas, em objetos, em nada material. A nossa fé deve estar firmada em quem? Em quem? Jesus Cristo. Aleluia. Se a nossa fé estiver firmada em Jesus Cristo, e não nas coisas materiais, não na saúde do meu corpo, não na minha conta bancária, se a nossa fé estiver firmada verdadeiramente em Cristo Jesus, meus irmãos, mesmo sem dinheiro, vamos louvar o Senhor. Mesmo sem dinheiro, vamos permanecer fiéis ao Senhor. Mesmo quando a saúde estiver afligida, permaneceremos fiéis, se a nossa fé estiver firmada em Jesus Cristo. Amém? Amém. Mas aí que está a dificuldade. Muito facilmente, desviamos a nossa fé. Muito facilmente, deixamos de olhar para o nosso alvo, que é Cristo, para olhar para as lutas, para as dores, para as aflições deste mundo que nos odeia. Meus irmãos, não existe outro caminho. Tirou os olhos de Jesus, inevitavelmente, seus olhos se voltarão para o diabo. Quem tira os olhos de Jesus, quem tira os olhos da face adorada de Jesus, inevitavelmente volta os olhos para Satanás. Que os nossos olhos estejam firmados em Jesus. Hoje nós temos, meus irmãos, o que Jó não tinha. Hoje nós temos a palavra de Deus compilada, a Bíblia Sagrada. Hoje nós temos igreja.
Meus irmãos, Jó não recebeu a visita de um pastor durante o velório dos seus filhos, ele não recebeu uma palavra de consolo. Hoje, pastores existem para consolar, para exortar. Jó não tinha igreja, Jó não tinha o Espírito Santo habitando dentro dele. Hoje, nós temos tudo isso. Hoje nós temos todas essas dádivas de Deus, e quão fracos nós somos, quão miseráveis, pobres, cegos e nus de fé nós somos. Não pode ser assim, não deve ser assim. Se você está assim, se eu estou assim, meus irmãos, a partir dessa noite vamos mudar a chave, vamos abandonar essa vida fraca, essa vida dando mau testemunho, essa vida dando mau testemunho de fé. Vamos viver uma vida de fé, vamos viver uma vida testemunhando que de fato só o Senhor é Deus. Os votos de casamento, um homem ou uma mulher promete um para o outro, né? Na saúde ou na doença, na pobreza ou na riqueza. Infelizmente não é mais assim não. Um ficou doente, o outro já vaza. Um ficou pobre e já está vindo. Bom seria, né, se os votos de casamento fossem honrados. Mas diante de Deus, meus irmãos, nós temos que fazer os mesmos votos, ó Deus. Seja na riqueza ou na pobreza, seja na saúde ou na doença, eu vou permanecer fiel ao Senhor. Eu vou permanecer em tua presença. Amém? Amém.